Bom dia. Nosso grupo vai abordar a história e as características do supercomputador ELIAC 4. Vamos começar falando do seu nome, que foi em homenagem à Universidade de Illinois, que é onde ele começou a ser projetado. Seu nome significa Illinois Automatic Computer. Aqui nós temos o script da nossa apresentação, onde vamos ter uma introdução, falando ali do começo desse computador, da concepção dele, de como ele foi projetado, das suas características, processador, memória e armazenamento, a sua utilização, o resultado dele, o impacto na história e o seu desuso. Também vamos falar do sistema operacional e a linguagem utilizada, e o projetista, que foi quem idealizou e concebeu essa supermáquina. O ELIAC 4 foi o primeiro computador maciçamente paralelo. Ele teve uma configuração inicial que foi projetada para ter 256 unidades de ponto flutuante de 64 bits e uma CPU. A gente vai ver que teve uma projeção para uma configuração, mas que no final, infelizmente, a configuração final foi bem abaixo do que foi projetado inicialmente. No segundo tópico, a gente já vê que, devido a alguns problemas de orçamento, só um quadrante com 64 pontos flutuantes com uma única CPU foram construídos. Um quarto das CPUs só, que é bem abaixo do que foi projetado. A sua concepção partiu de um conceito que veio a Daniel Slotnick, que é o grande idealizador dessa máquina, de construir um computador usando vários processadores. Em 73, os primeiros programas foram executados no sistema. Os resultados não foram bons e em 75 diversos problemas foram corrigidos. Em 73 essa máquina tinha vários problemas ali no seu hardware. Em 75 foi feito um grande esforço ali de mais ou menos 4 meses para corrigir todos esses problemas. No final desse processo, pode-se dizer que a máquina estava funcionando em perfeitas condições, de acordo com aquilo que foi a sua configuração final. O seu desempenho foi melhorando à medida que os programadores eles aprendiam maneiras de obter um melhor desempenho ali do sistema, que era bem complexo. Eles tiveram que ir se adaptando ao sistema dessa máquina. Então, em 75 a 81, ele foi considerado a máquina mais rápida do mundo. Agora a gente vai falar da sua configuração em si, começando pelo processador. O processador do ELIAC 4 ele utilizava a tecnologia bipolar SL a fim de aumentar ao máximo toda a potência e a frequência geral da máquina, não tendo preocupações grandes, pelo menos, com a quantidade gigantesca de energia consumida, já que esse computador foi construído durante a corrida espacial contra a União Soviética durante o período da Guerra Fria. Podemos, nesse computador, ver também a questão da. Uma escolha já não exatamente curiosa, mas o modelo SIMD de 64 bits para compor a arquitetura da unidade, já que provavelmente não temos informações oficiais sobre isso, mas tendo em vista que as outras opções de arquitetura, no caso SSD, era muito simples, ou as outras duas têm a tolerância a erros, que não é exatamente o que você quer quando você está tentando competir para mandar uma pessoa para o espaço. Não é exatamente o que você quer ter tolerância a erros nesse caso. Então, muito provavelmente, a escolha do modelo SMD de 64 bits foi em grande parte por causa desse fator. As unidades de controle desse processador eram compostas também por design de 64 bits e unidades enormes
que eram compostos por 64 registradores independentes, 4 acumuladores AC0 a AC3, 16 unidades registradoras próprias e um scratchpad de 64 slots. Novamente reforçando o fator potência, processamento, grande quantidade de dados para tentar botar a NASA na época, a criadora desse computador, à frente da União Soviética e o projeto Soyuz. Além de que toda essa estrutura complementa muito bem o fator paralelo desse supercomputador. Então, para a época, esse computador é extremamente rápido com seus processamentos, embora não tinha questão de eficiência, mas, como dito anteriormente, em períodos de guerra não é exatamente isso que está pensando. Outra parte interessante é que o conjunto de instruções dele era dividido em duas partes também, mas um dos conjuntos em específico era muito focado numa unidade interna das unidades de controle, a unidade Advast, e tem um conjunto próprio para os elementos de processamento, onde as instruções para esses elementos seriam enviadas diretamente para o registrador de nome FINST, que reenviaria, depois de decodificar essas instruções, de volta para esses elementos de processamento fazerem o trabalho dentro da pipeline. Já a Advast fazia o mesmo processo e jogava esses dados, mas novamente dentro da própria unidade de controle. E o ILIAC 4 ele utilizava uma memória impressionante semicondutora de 2048 palavras de 64 bits por unidade de processadora. O que tornava essa máquina em si extremamente... Acho que a palavra mais correta seria a quantidade de armazenamento. A poder armazenar muita coisa dentro do próprio processador. E isso é uma grande quantidade para a época. 2048 palavras 64 bits é bastante dado para a época. Somado ao fato, quando você soma esse fator ao processador que essa máquina possuía, por muitos anos, por 6 anos, por um período de 6 anos, 75 a 81, essa máquina foi considerada a máquina mais rápida do mundo. Combinando muito a questão da computação paralela com o fato de que essas memórias tinham uma velocidade de 500 megabits por segundo e uma capacidade de armazenamento de 80 megabytes por disco. Ou seja, ela era considerada eficiente para a época. E muito provavelmente esse computador essa estrutura de memória, de processador, provavelmente foi um grande fator para a própria NASA sair na frente e se manter à frente na corrida espacial durante a Guerra Fria. Continuando a apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o sistema operacional do ILIC, né? Acho que é muito bom a gente ter em mente que os supercomputadores da época, apesar de serem supercomputadores para a época, eles ainda não tinham o refinar, né, da arte da construção do hardware, dos computadores e fins que nós temos no presente momento. Enquanto que no presente momento, no caso do Windows, né, ele tem um subsistema que emula o Linux. Se o ILIC fosse tentar fazer algo do gênero, ele teria um subcomputador para fazer esse tipo de coisa. Acho que o primeiro que a gente tem que prestar atenção é o B6700, que foi considerado por projetos da época, que nós poderíamos dizer como o front-end do ILIAC. O ILIAC era o back-end do B6700. Então, majoritariamente, entre muitas aspas, sistema operacional, o computador, ele era responsável pela administração da parte de desenvolvimento de linguagens para o ILIAC. Então, onde acontecia toda a programação com Fortran, COBOL e afins, acontecia dentro desse sistema operacional, entre aspas. Partindo para o segundo deles, nós temos o System A. Ele foi o principal sistema operacional do ILIAC. Ele criava um meio de comunicação com a ARPANET. E, além de tudo, ele era
principal responsável pela comunicação entre todos os hardware e software dos subsistemas inclusos do ELIAC. Então, ele era aquele que comandava diversas coisas do ELIAC, que era responsável por muitos dos aparatos que o conglomerado do supercomputador compunha, né? Passando para o terceiro dele, é o System B. É o segundo sistema operacional do ELIAC. Ele é responsável pelo manejamento de tempo para processos internos. Então, tipo, isso não é tão explicitado nas documentações, enfim, que foram liberadas após a abandonar o projeto. Além de atuar, ele atuava no desenvolvimento do software com os auxílios e etc. Ele também foi bastante utilizado para a manutenção do ELIAC durante esse próprio tempo. Acho que só para dar um apêndice, né, um mais para isso, foi criada uma linguagem de programação própria para o ELIAC, que ele é chamado de Glibnir. Ela foi criada, idealizada em 68 e veio a ser focada no ELIAC como uma linguagem exclusivamente para programação paralela, né, que é o conceito que o ELIAC implementa. E aqui está o diagrama, né, da configuração do B6700 que foi encontrado no livro ELIAC The First Supercomputer, que ele aborda ali como que ele foi implementado esse computador B6700. Por fim, o ELIAC ele esteve ativo por pelo menos ali quase 10 anos de operação. Ele foi bastante utilizado pela NASA para diversos cálculos matemáticos complexos, previsão do tempo, planejamento e provavelmente outras pesquisas que envolviam cálculos avançadíssimos. Mas foi em 82 que a máquina veio a ser desativada. Ela ficou durante 8 anos sendo o computador mais rápido do mundo. Um grande feito. As unidades de controle e seu chassi de elemento estão agora na exibição no Museu de História da Computação em Mountain View, pelo menos 1 quilômetro de seu local operacional. E apesar de ter sido um sucesso, a máquina foi um fracasso em termos de projeto. Ela acabou custando 4 vezes mais do que o esperado. Seu investimento inicial era de 8 milhões de dólares e acabou que no total ela teve mais de 31 milhões de dólares, o que era bastante dinheiro para aquela época. Por fim, o ELIAC ele contribuiu de maneira positiva para o desenvolvimento de supercomputadores, tendo sido pioneiro na utilização de memória semicondutora fabricada pela Fairchild, além de ser o primeiro supercomputador a implementar a unidade de disco sólida, conhecido como SSD. Contribuiu bastante ao seu título de supercomputador mais rápido do mundo, não é? Agora iremos abordar a mente brilhante por trás desse projeto, Daniel Leonid Slotnick. Ele foi matemático e arquiteto de computadores estadunidense. Ele nasceu em 12 de novembro de 31 em Nova York, nos Estados Unidos. E o Dr. Daniel, né? Ele foi professor da ciência da computação na Universidade de Illinois em Uber-Champaign em 65. Mas desde 56 ele se dedicou, né, a ser um consultor independente para melhorar a quantidade de corporações computacionais, aí como a NASA e o Departamento de Defesa. Ele estudou matemática na Universidade de Columbia, recebendo seu bacharel em 51 e seu mestrado em 52. E logo após receber o seu mestrado, ele se uniu ao time de pesquisadores da Electronic Computer Project, dirigida por nada mais ninguém menos do que John von Neumann, no Instituto Avançado de Princeton, Nova Jersey. E esse projeto foi o primeiro projeto que ensinou para ele, né, os conceitos rudimentares de lógica e o design de hardware. Foi em 54 que o Dr. Slotnick deixou Princeton para continuar seus estudos. Recebeu seu PhD em 56 em matemática aplicada. E após ele se uniu, né, ao time de desenvolvimento da IBM, onde ele conheceu um homem chamado John Cook, e ambos tiveram ali uma conversa e ele iniciou ali o processo de cálculos numéricos paralelos do que seria ali o início de uma ideia da computação paralela, dos computadores paralelos. Mas foi somente na década de 60 que o Dr. Slotnick foi empregado pela Westinghouse Electronic Corporation em Baltimore, Maryland, onde lhe foi dada a oportunidade de finalmente implementar suas ideias de computadores paralelos. Ele construiu seu primeiro protótipo de computador paralelo, que foi conhecido como Salomão, que rendeu para ele em 62 a criação da patente da Central Controladores de Processadores Paralelos, mas ele só pôde receber a patente em 66. Por fim, em 65, ele retorna ao mundo acadêmico
E já com patrocínio da agência de pesquisa avançada, ele inicia o projeto de construção do ILEC 4, onde ele tornou-se o diretor do projeto. No fim, o Dr. Slutnik acabou vivendo uma vida urbana em Illinois, com sua esposa e seus 2 filhos.